Salve pessoal, o vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre munições. As munições tanto de treinamento quanto de defesa. Você tem no mercado americano uma grande quantidade de empresas que fabricam munições de boa qualidade, que você encontra em qualquer loja de arma. E nós vamos falar hoje sobre peso de ponta, os tipos de cobertura que os projéteis, você encontra os projéteis, né, que você pode adquirir, o que são as munições de treinamento e o que são as munições de defesa. Entender um pouquinho dessa parte de munição faz uma grande diferença na hora de você usar ou para treinamento ou para defesa. Diferença essa no recuo da arma, mas diferença também no custo de aquisição dessa munição, tá bom? Acompanha aí, nós vamos falar uma coisa de cada vez. Bom, o primeiro ponto a entender um pouquinho você tem alguns tipos de cobertura no projétil, na parte do projétil. Você tem a tradicional ponta de chumbo, né, que ela não tem nenhum tratamento de superfície, ou seja, é uma munição de 22, só para vocês entenderem. É muito difícil você achar uma munição de calibres maiores de defesa ou de treinamento de chumbo. Aqui nos Estados Unidos eles usam muito a jaquetada, que a gente chama no Brasil, é a Copper Bullet. Geralmente é uma cobertura, ela é de chumbo, mas ela possui uma cobertura de latão, que é o brass aqui nos Estados Unidos, para que mantenha essa cobertura um pouco diferente. Ela tem diversas finalidades. Primeiro, a precisão, a deformação da jaquetada é menor do que a deformação da de chumbo, já desde o cano. E a segunda coisa é a limpeza devidamente do cano. A partir do momento que o cano está aquecido e o chumbo passa por ele, você deixa uma série de resíduos no cano, enquanto a jaquetada evita de você ter que limpar com muita frequência o cano por chumbamento, ou seja, um depósito de chumbo naquele espiral, naquele raiamento que dá a definição, que dá a precisão da munição, né? Então você tem esses dois tipos básicos de munição, o de chumbo e o de jaquetado, que é o Copper Bullet. Também, em alguns casos, você acaba encontrando as munições de projétil pintado, que no Brasil é muito comum. Ele não chega a ser de chumbo, mas também não chega a ser uma jaquetada. Ela é um intermediário, ela protege um pouco, sim, o chumbamento do cano e não é tão cara como o tratamento devido na parte do projétil. Então, é uma alternativa muito boa. Se usa muito isso aqui para treino e competição, tá bom? Não se usa para defesa, mas isso aqui substitui muito bem a de chumbo. Ok? Então, essa é uma questão de tratamento do projétil. Você tem todas essas variações em qualquer calibre, ok? Agora falando um pouquinho sobre o tipo de munição de treino, né? É importante vocês entenderem que geralmente a munição de treino aqui nos Estados Unidos, você encontra muita munição jaquetada, que é o que mais tem aqui nos Estados Unidos, é o projétil jaquetado, né? Essa munição pintada hoje é uma munição especial para competição, ok? Ela não é tão barata quanto a jaquetada, porque é uma munição diferenciada, né? Com pontas mais pesadas ou não. Então, quando a gente fala de treino, a gente fala de munição do dia a dia, de treino, de baixo custo, você fica basicamente em duas pesagens de chumbo, né? Você tem aqui, só para você entender qual é a diferença, você tem uma delas com 124 grains, que é essa aqui, 124, você consegue ver aqui, ó, 124, e a outra de 115, né? As duas são munição jaquetada para treino, ótimo custo, independente das marcas, mas todas elas são para treino, ok? Ela serve para defesa? Serve. Ela não vai ter um impacto de parada, porque pelo formato da ponta, ela é de perfuração, ela não é de parada. A gente já explica um pouquinho isso. Então, você tem duas opções, 115 e 124. Bom, qual a diferença entre elas? A 115, ela tem um projétil mais leve. Então, se o projétil é mais leve, a saída dela é mais rápida. É uma munição mais rápida
por ter um projeto mais leve, ok? A velocidade dela é maior. Como a velocidade é maior, a ponta é mais leve, você sente mais o recuo na sua arma. A gente brinca que é uma munição mais ardida, ok? É boa, é excelente, não tem problema nenhum. A 115 é uma das que mais são usadas para treinamento. É uma munição rápida, bastante usada em treinamento. Porém, tem algumas munições que são no peso do projétil de 124. O que significa isso? O projétil de 124 ele é um pouquinho mais pesado, 115 e 124. Por ele ser mais pesado, a velocidade de saída dela é um pouquinho mais lenta. Muito pouca coisa, gente. Não precisa se preocupar. Nossa, ela é muito mais lenta. Não, ela não é muito mais lenta. É pouca coisa mais lenta. E ela tem um recuo menos ardido. Ou seja, ela tem um recuo um pouco mais suave. Qual a diferença disso? Ela pula menos na sua mão. Então, vou pegar aqui só para vocês entenderem. Arma vazia. Arma vazia. O recuo, a partir do momento que o projétil sai pelo cano da arma, ele tem a ação contrária. A ação contrária é o recuo. Se eu tenho uma munição rápida, o recuo é maior. Se eu tenho uma munição mais leve, o recuo é menor. E isso é bastante interessante porque na hora de você fazer os disparos, os devidos disparos, a arma está mais alinhada. Ou seja, você tem maior precisão. É muito perceptível isso? A partir do momento do seu treino ser bastante intenso, sim, você percebe. Muitos fabricantes colocam nos seus manuais e nos seus sites a indicação da 124, por ser uma munição menos rápida e assim por diante, com o recuo um pouquinho melhor do que a de 115, ok? Então, essas são as diferenças de 115 e 124. Porém, você tem ainda uma variação nas pontas pintadas, você tem uma variação maior ainda. Você tem de 124, você tem de 115, você tem de 130 e até munição com ponta de 150. O que significa? De 115 para 150 já é uma diferença bem grande. Esse tiro é um tiro bastante suave, ok? É um tiro muito mais lento. Isso aqui atinge 800 e poucos pontos no fator de velocidade, enquanto que essa passa de 1140 e pouco. Ou seja, é uma diferença de velocidade bastante significativa e, inclusive, o recuo da arma você sente bem nitidamente a diferença de uns 150 gramas para uns 115 ou 124 gramas, ok? Então, essas são as diferenças entre o peso da ponta para que você utilize mais rápida ou mais lenta. Lembrando que o peso da ponta também, na hora do impacto, tem um poder de parada maior. Quanto mais pesado, mais parada de impacto ela vai ter. Então, quanto maior o peso da ponta, maior é a parada dela. Isso não serve para nada na questão de treinamento, se está tirando no papel ou em alvos de metal. Mas quando a gente fala de defesa, que nós vamos falar em seguida, faz uma grande diferença. Não precisa ser uma munição só pesada, mas você precisa ter uma relação de peso e de potência, de velocidade, né? Você precisa dessas duas coisas. Muitas vezes a sua munição de defesa ela não precisa ser de parada. Ela precisa ser uma munição forte o suficiente, ok? Para você se defender, que significa um fator de parada também interessante. Não precisa ser muito pesada, mas também não pode ser muito leve, ok? A gente fala aí em seguida já das munições de defesa. Até então, 124 ou 115 é uma questão de opção. Testem, comprem as duas. Um carregador atira com a 115, você vai ver que o recuo é um pouco maior. Aí a 124 você sente que o recuo é um pouquinho menor do que a de 115, ok? Agora, finalmente, as munições de defesa. Qual é a diferença de uma munição de treinamento para uma munição de defesa? Como a gente falou agora há pouco, as munições de treinamento, elas têm o formato mais ogival, né? Ela é mais arredondada, formato de uma ogiva. Ou seja, mesmo essa que tem uma base reta, ela ainda assim tem o efeito ogival. Ela marca mais o alvo, mas essa
essa sim é a ogival tradicional para treinamento. A diferença entre as munições é muito nítida, né? Essa eu tenho uma ponta jaquetada fechada e essa eu tenho uma munição de defesa jaquetada também, mas olha a diferença da ponta dela. Olha que interessante. A ponta dela, a base da ponta dela é chapada e ela tem inclusive um tratamento aqui, ó. Você tem uma variedade enorme de munições para defesa e você consegue constatar facilmente através dos seus projéteis. O projétil ele é feito para cada uma das suas atividades, ou seja, esse projétil, olha que interessante, ele foi desenvolvido pela Hornady, especificamente para o FBI, que em algumas situações precisava fazer o disparo da sua arma de fogo através do vidro dos veículos, policiais do FBI e assim por diante. Então a Hornady desenvolveu, você pode ver que ela tem um pequeno plástico aqui dentro, é um polímero, né? Que ela tem no meio da cavidade, essa não tem, é vazada, essa tem. Olha que interessante. Ou seja, quando a munição sai pelo cano, o projétil, na primeira resistência que ele encontrar, ele abre, ok? É o fator de parada, é o stop power que ele fala. É o poder de parada que ele tem, tá no projétil, que é o que sai da arma. Esse projétil, que vocês podem ver, tem um poder de parada bastante grande. Mas, se você atirar pelo vidro esse projétil, o que acontece? O vidro é o primeiro impacto. Então ele já abre e ele perde a precisão a partir do vidro. Ele vai perfurar o vidro, mas ele perde a precisão para continuar o trajeto dele. E isso é ruim numa troca de tiros, vamos dizer assim, aonde você precise fazer um disparo através de um vidro. Pode ser da sua casa, pode ser do veículo e assim por diante. Então a Hornady desenvolveu essa munição específica para isso. Não é sempre que você precisa fazer um disparo aonde você tenha uma primeira resistência, que é o vidro na frente. Quando você não tem, lógico, essa aqui é muito mais, com maior poder de parada do que essa, é lógico, né? Até pelo tamanho e pelo desenho da boca. Bom, você tem uma infinidade de pontas diferentes. Ó, você tem pontas de tamanhos diferentes, com materiais um pouco diferentes, você consegue ver a coloração. E aí você vai ter que escolher o que você vai carregar para defesa. Você pode ter uma variedade, mas não se esqueça que você precisa entender um pouquinho sobre a munição de defesa. Ela é um pouco mais forte do que a munição de treino, ok? Lembra que a gente falou sobre o peso do projétil? Olha que interessante. Essa Federal Hydra-Shok dá 135 grains, ou seja, ela tem 135 grains de projétil. O projétil é bastante pesado. Qual é essa aqui? É essa aqui que eu acabei de mostrar para você. Ou seja, ela é um pouco mais lenta, mas o poder de parada dela é um poder de parada bastante eficiente se você tiver que fazer um disparo para defesa pessoal. Então, separa as coisas. Quando nós falamos de treino, ogival 115, 124 gramas é uma munição de treino. Pode ser usada para defesa? Pode, não tem problema nenhum. Ela vai fazer a mesma função. Você não vai, isso aqui não é um faroeste que você vai ficar dando tiro toda hora. Se você quiser uma munição um pouquinho mais pesada, com menos impacto, você tem as munições da Federal. Olha que interessante, ela chama-se Syntec. Syntec, ela tem diversas gramaturas, 150, ela tem de 130, ela tem de 124 também. Tá vendo? Todas são todas são Syntec, que são de ponta pintada, mais barato do que as munições de defesa. Você também tem uma curiosidade, que é uma munição chamada de ecológica, que ela não deposita chumbo nos estandes ou nas áreas abertas. É uma munição extremamente eficiente, é feita pela Norma. Olha que interessante. É uma munição que eles chamam de ecológica, porque esse projétil ele vai, com o tempo, se dissolver no solo, não causando contaminação do chumbo. É interessante, é uma munição um pouco mais cara, ela tem uma velocidade muito boa, tá? Ela não é lenta, não. 1650 de fator, é bastante, né? É uma munição rápida
E é uma munição de treino também, ela não serve para defesa. Só para vocês verem, ela é bastante diferente, não é jaquetada, ela é bem ecológica mesmo. Então, fica aqui, você tem uma opção enorme. Na hora de você escolher munição de defesa, preste atenção. Pontas pesadas têm maior impacto de parada, né? Maior poder de parada, mas não é só poder de parada. Já o desenho do projétil já ajuda muito nesse poder de parada. Você não precisa ter uma munição muito mais pesada do que 134, 135, 124 mesmo de defesa, está excelente, porque o projétil com o seu desenho já ajuda bastante o impacto de parada, ok? Fica aí a dica para vocês. Dúvidas, estou à disposição. A gente fala de um tema de cada vez, então munição de treino, 115, 124 jaquetada, ogival, e munição de defesa, aí você tem uma variedade enorme de munição de defesa que vem em caixinhas menores de 20 unidades, bem mais cara, que você mantém por um ano, no máximo um ano e meio, em uso, que a gente chama de pronto uso na sua arma de defesa. Depois disso, você usa para treino e recompra por novas munições, porque ela tem um manuseio perto do corpo ou em casa, é hora de trocar, ok? Dúvidas eu estou à disposição, fiquem bem, até o próximo vídeo aí.